Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa temática, sobre os tipos de vegetação e biomas do mundo, certo? Aqui nessa primeiro slide, eu estou trazendo para vocês um mapa mental sobre os tipos de vegetação que nós temos no território brasileiro. Vale ressaltar que as vegetações, né, os tipos de vegetações, elas sofrem influências do clima, da latitude, né, a posição geográfica em que os países estão em relação às linhas, né, as linhas de latitude, nós temos variações na nossa vegetação, certinho? Então, nosso território brasileiro é um território de dimensões continentais, né? Nós temos uma grande variação na nossa latitude, então, por isso, nós também temos uma grande variação de tipos de vegetação dentro do território brasileiro. Quais são esses tipos aqui? Vou dar uma pincelada, algo bem rápido, tá bom? Temos a floresta amazônica, tá? Que abriga maior parte, né, do território brasileiro, que abriga milhões de espécies de animais vegetais. A sua floresta, ela é latifoliada. O que é isso, professora? Daqui a pouquinho eu vou passar um resuminho para vocês sobre algumas características que são muito importantes para a gente identificar os tipos de florestas. Essas características estão relacionadas ao tipo de folha, ao tipo de ambiente que essa floresta reside, e aos tipos de raízes e ao extrato arbóreo, às alturas das árvores, tá bom? Então, a latifoliada, daqui a pouco a gente vai aprender melhor sobre ela. Mas a floresta amazônica é uma floresta latifoliada. Já vou adiantar, folhas grandes, bem gordinhas, que conservam água. O solo da Amazônia, gente, é pobre. Professor, mas como que explica aquele tanto de árvores tão altas, aquela exuberância toda? É justamente por ter muitas plantas, muita matéria orgânica que entra em decomposição, que são os restos das próprias plantas e de pequenos animais que morrem ali, que entram em decomposição, que vão gerando esse humo, que faz com que essa floresta seja tão viva, tão fértil, não é? Mas tirando tudo isso, o solo, né? Por isso que é tão perigoso o desmatamento na Amazônia, né? Porque o seu solo, depois de exposto, ele é um solo pobre. Para ele fazer esse processo de recomposição, não é tão fácil assim. Vamos lá, vamos seguir aqui o nosso tema. Depois a gente tem o Pantanal Mato-Grossense, não é? A gente lembra do jacaré, de muita água. Pois é uma planície alagável, a maior planície alagável do mundo, galera. Tem uma vegetação de transição. Por que vegetação de transição? Porque ela está no entreposto ali, encontro de duas vegetações, que é a da Mata Amazônica, da Floresta Amazônica, e do Cerrado. A gente fala que é transição, que ela está passando uma transição é de uma fase para outra, de uma vegetação para outra. Depois, seguindo aqui o nosso esquema, a gente tem o Cerrado, que é um dos biomas mais devastados, mais ameaçados, né, de extinção na atualidade, no nosso território brasileiro. Infelizmente, ele tem diminuído a cada dia devido ao processo de desmatamento, que a gente já falou muito sobre isso, né, desmatamento, queimadas. É uma vegetação típica do Planalto Central, tá? Árvores baixas, troncos retorcidos, um solo muito ácido, que graças a um processo que a Embrapa desenvolveu, conseguiu fazer uma correção desse solo e hoje nós temos grandes lavouras no nosso território. Campos Sulinos, está lá na botinha, bem no pezinho do Brasil, né? Nós temos os Campos Sulinos, né? Os Pampas, também conhecido como Pampas, uma vegetação bem rasteira, tá? Tem um clima bem ameno, as estações do ano bem definidas. Depois, aqui também, mais na região sul, né? Bem na região sul, né? Nós temos a Mata das Araucárias, que eu falo que é aquelas árvores compridas, que tem uns pomponzinhos lá em cima. Então, nós temos as matas de araucária. Na sequência, a gente tem a caatinga, que é uma vegetação típica brasileira, tá? A caatinga é típica do Brasil. As plantas são xerófitas, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as xerófitas, mas são plantas adaptadas a climas secos, a falta de água. O solo é raso e pedregoso, por isso que não temos tantas plantas, principalmente por causa da falta de água mesmo, tá? Corresponde a cerca de 10% do território brasileiro, tem uma extensão bem significativa, né? Mata dos Cocais, que é essa de rosa que está aqui também, que é uma mata de transição, porque ela está entre
principais vegetações, né, que é a caatinga, o cerrado e a mata amazônica. E depois nós temos os mangues, que a gente trabalhou bastante sobre os mangues em algumas atividades, né? Formada por águas salobras, resultante do encontro da água doce com a água do mar. Por isso que há esse gostinho diferente, né? Vegetação halófila e pneumotófila, tá? É uma vegetação que as suas raízes são suspensas e isso ajuda elas no processo de respiração, tá? E essas plantas, essas raízes suspensas, ela é muito interessante que elas protegem o litoral, elas protegem o avanço das águas do mar, tá? Elas agem como barreiras ali. Por isso que a gente já falou um pouquinho sobre o perigo, né, da poluição, da contaminação desses mangues, porque eles são importantes para o equilíbrio. Beleza? Então, aqui a gente tem um resumo rápido sobre os tipos de vegetação que a gente tem no território brasileiro. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre as classificações das nossas vegetações, né? Como que a gente pode classificar as vegetações? A gente observa certas características dessas vegetações. É o ambiente, os tipos de raízes, certo? Os tipos de folhas, os estratos arbóreos, que é as alturas dessas plantas, são alguns dos quesitos, né, que a gente olha para classificar essas plantas. Vamos lá. Vamos aqui. Hidrófilas, plantas que vivem em ambientes aquáticos, tá? São plantas adaptadas aos ambientes aquáticos, como, por exemplo, a Vitória régia. Higrófilas, plantas adaptadas a áreas muito úmidas, tá? As xerófilas, lembra lá? São plantas que suportam grande período sem água. São características da nossa caatinga e das áreas desérticas também. Halófilas, plantas que vivem em meio salino, áreas litorâneas, como a dos mangues. Heliófitas, plantas que necessitam de grande exposição ao sol, que elas precisam estar expostas ao sol. E as ombrófilas, que são adaptadas a ambientes sombreados, tá? Já são aquelas plantas típicas, assim, por exemplo, da Mata Amazônica. A gente tem aquelas árvores bem grandes e tem muitas vegetações que são abaixo daqueles estratos, que são as vegetações mais baixinhas, mais rasteiras. Elas são adaptadas a esse ambiente sombreado. Então, aqui nós temos algumas classificações dos tipos de ambiente que essas plantas vivem, tá bom? Vamos para as raízes? Raízes tubulares, raízes axiais e raízes aéreas. São os tipos de raízes que a gente encontra nessas plantas, tá? Raízes tubulares são superficiais, são em ambientes com pobreza ou acidez no solo, tá? Elas são bem superficiais. As raízes axiais são pivotantes, tem um eixo central ramificado, tá? Tem ramificações secundárias. É aquela raiz que vem assim e vai ramificando, tá bom? São profundas, como a vegetação do cerrado, que tem tem raízes muito profundas. A gente diz que o cerrado é uma floresta invertida, porque é muito maior as raízes do que as próprias plantas, porque elas são bem profundas para chegar no subsolo. Vamos lá, vamos continuar aqui no nosso resuminho. Depois a gente tem os tipos de folhas, que essas folhas também se adaptam ao clima e às variações desses climas. Nós temos as vegetações que são perenes, que têm reposição de folha independente da estação. Então, perene é algo contínuo. Então, essas folhas, elas estão sempre ali, certo? A plantinha, ela está sempre com as folhas bonitas ali. Depois nós temos a decídua, que perde as folhas em determinadas estações. São aquelas meio caducas, né? Caducifólias também, que elas perdem as folhas em determinada época do ano. As acicofoliadas, folha no formato de agulha, que são típicas da taiga, que são aquelas tipos dos pinheiros, que são agulhadas, pontiagudas. Depois a gente tem a latifoliada, folhas largas e abertas, áreas úmidas. Lembra da Amazônia? Não é? São folhas latifoliadas, são folhas bem largas, abertas, bem gordinhas, que conservam água. Depois a gente tem aqui agora os estratos arbóreos. Que isso, professora? Está relacionado à altura das plantas, tá? Eu posso ter um estrato arbóreo, herbáceo e arbustivo. Arbóreo, vegetação de grande porte, árvores de tamanhos variados,
certo? Eu tenho árvores de várias alturas, 5 metros, 3 metros, 10 metros de altura. Herbácea, vegetação de porte rasteiro, as gramíneas. E os arbustivos, que são vegetações de médio porte, são aquelas árvores mais baixinhas, tá? Então, numa mesma vegetação, eu posso ter esses 3 tipos de estratos arbóreos, tá? E posso ter uma variedade de raízes, dependendo da localização que ela se encontra ali naquele lugar, ok? Então, aqui é um resumo para a gente compreender, né, e entender e identificar as vegetações. É muito importante saber isso aí. Bem, a gente falou sobre as vegetações do Brasil. Agora eu vou fazer um resumo muito rápido sobre as vegetações que a gente tem no mundo, tá bom? Esse mapa aqui mostra para a gente as vegetações que a gente tem no mundo. Nós temos as principais linhas aqui, né, que cortam as principais linhas de latitude aqui. Eu esqueci o nome, fugiu da cabeça. Jesus. A gente tem a linha do Equador aqui, né, os paralelos, né? A gente tem a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer. E essa localização geográfica dos continentes, dos países, influencia no seu clima, influencia na temperatura, não é? E vai influenciar, consequentemente, também nos tipos de vegetação. Vamos embora lá. Vamos lá. Olha, são 7 os principais biomas mundiais. Os principais nós temos a tundra, tá? Floresta da taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pradarias e deserto. Os biomas são ecossistemas terrestres com vegetações características a um tipo de clima predominante. Como a gente falou aqui, a posição, né, no eixo latitudinal vai fazer essa diferença das vegetações. Então, olha aqui, florestas tropicais. Nós temos aqui, ó, no Brasil, a nossa floresta amazônica, na região aqui da América Central, tá? Aqui também na África, aqui na Ásia, né, na Índia, uma porção aqui, ó, nos Vietnã aqui, tá bom? Savanas, que são as vegetações típicas de cerrado, são vegetações rasteiras. Então, nós temos a savana aqui no Brasil, que é o nosso cerrado, e a savana na África. Os desertos, tá? Nós temos desertos aqui, ó, na América do Norte, aqui na África. Temos desertos também aqui na Ásia. E aqui, ó, bem no continente australiano, bem no centro ali. Desertos absolutos, onde não tem condições de vida humana, tá? Como os desertos de gelo, tá? Temos os chaparrais, a gente vai falar muito sobre eles agora. Campos de regiões temperadas, que são aqui, ó, então, vamos dizer assim, são as regiões onde a gente tem estações do ano bem definidas, tá? Tem o outono, inverno, primavera, outono, inverno, tudo bem definido. Florestas temperadas, também estão mais ou menos na mesma localização aqui, ó, na posição latitudinal. Temos as taigas e as tundras, que são essas que são mais próximas às regiões do polo, são florestas que sofrem muito com a questão dos invernos rigorosos, ok? Então, essas são as principais vegetações do mundo. Vamos seguir. Vamos para as nossas atividades. Vamos lá. Atividade 1. Se muita gente hoje enxerga a Terra como um sistema dinâmico de conexões entre atmosfera, água, rochas e biodiversidades, isso se deve, em larga medida, a Alexandre von Humboldt. O vulcão Chimborazo, de 6.268 metros de altitude, no atual Equador, foi utilizado por Humboldt como exemplo para apresentar com clareza, pela primeira vez, cada faixa atitudinal em regiões montanhosas e um micro-organismo de climas e biodiversidades. É interessante, Alexandre von Humboldt, ele era um pesquisador, principalmente no período ali das grandes navegações, começa a haver a expansão, e ele começa, então, a explorar novos territórios, vamos dizer assim, mensurar, né? Começa a escrever todos os relatos das suas viagens que ele começa a fazer nesses navios, essas viagens, e ele começa a relatar as riquezas, né, que há
principalmente aqui na América. Ele começa, então, a retratar essas riquezas da natureza, da fauna, da flora, dos ecossistemas, então. Então, ele é um importante estudioso, né? Um dos primeiros, vamos dizer assim, geógrafos. Então, aqui ele usou o vulcão. Por que o vulcão, professora? Porque o vulcão ele sai em várias latitudes diferentes, várias altitudes diferentes. E à medida que a gente vai subindo as altitudes, as temperaturas vão mudando e, consequentemente, os tipos de vegetação que a gente encontra também vai mudando. Então, esse vulcão, pela posição geográfica em que ele estava, ele permitiu que ele pudesse fazer essa análise dessas variedades de vegetações, tá certo? Vamos lá para a nossa atividade. Deixa eu me esconder aqui. Considerando a relação entre vegetação e altitude, da base até o topo das zonas do vulcão representada, é possível obter uma sequência. Quais as sequências dos tipos de florestas que a gente pode obter aqui, né? Até trouxe o vulcão aqui para essa outra tela aqui. Aqui no topo, né, aqui na base, aliás, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, nós temos floresta tropical, bem típica. Olha os coqueirinhos aqui, não é? Já nos remete a esse clima todo tropical. Depois nós temos floresta temperada. O que é a floresta temperada? É aquela que nós temos estações do ano bem definidas, não é? Floresta de coníferas. Se você conseguir observar bem, você vai ver os conezinhos aqui, aquelas folhas pontiagudas, que são os pinheiros. Depois nós temos a tundra, que olha, pequenos arbustrozinhos, bem rasteiros, mas já uma cobertura de gelo. Exposição de rocha e gelo aqui. Neve e gelo na ponta, certo? Então, aqui ele conseguiu, então, fazer uma observação dessas variedades de vegetações a partir dessas altitudes em que o vulcão se encontra. Muito interessante esse estudo, riquíssimo, né? Para a compreensão da biodiversidade aqui da floresta, dos tipos de floresta, né? Atividade 2. Vamos lá, vou completar aqui o texto. Nas florestas tropicais úmidas, encontra-se mais da metade das espécies vivas do planeta. Nos diversos estratos dessas florestas, cria-se diversos habitats, onde vive um grande número das mais variadas espécies. Quanto a quantidade de espécies é muito elevada, podemos dizer que trata de uma área com mega diversidade. Então, a nossa Amazônia, por exemplo, é uma área de mega diversidade, né? Porque a gente encontra várias espécies vegetais, animais, insetos, né? Há uma grande variedade. Vamos lá, vamos descobrir o que ele pede aqui. Ah, tá, eu trouxe um esqueminha aqui, isso é fora da atividade, tá? Para vocês observarem as florestas úmidas, a localização dessas florestas úmidas no mundo, tá? Então, a gente tem a floresta amazônica, tá? A mata amazônica, que ela está aqui na região da América, né? Não só no Brasil, né? Mas ela também abarca outros países também. A gente tem a floresta úmida também aqui, ó, no Congo, tá? Na África, temos uma porção, na Ásia, tá? Aqui também, ó, na América do Norte, tá? São florestas tropicais úmidas. São florestas que têm árvores altas, de clima quente e recebem muita chuva durante o ano. A Amazônia, por exemplo, eu gosto sempre de ressaltar com os meninos que a Amazônia, ela é uma floresta extremamente quente, porém chove o ano todo. É uma floresta que tem chuva o ano todo, tá? Então, em algumas áreas de florestas tropicais, chove mais de 25 milímetros todo dia. As florestas tropicais são encontradas na África, na Ásia, na América Central e na América do Sul. Beleza? Então, que a gente tem um resuminho aqui para a gente poder visualizar onde estão essas florestas úmidas, que são essas florestas bem densas, bem fechadas, são úmidas porque chove o ano todo, as suas plantas conservam essa umidade nas suas folhas. Vamos seguir agora para a atividade. Algumas das principais causas da elevada biodiversidade nas florestas citadas são, né? Quais são as principais causas dessa grande biodiversidade que a gente tem nessas florestas? Olha só, a grande luminosidade, muita umidade e elevada temperatura média.
Então, é uma região que recebe uma luminosidade durante o ano todo, tem muita umidade para poder essa vida se desenvolver, não é? Ela não sofre tantas variações, e a temperatura é elevada, né? Então, assim, é um clima totalmente propício para essa variação de espécies que habita ali. 3. Mackenzie, São Paulo, 2019, considere as afirmações que seguem a respeito dos biomas. Então, nós temos 3 afirmações aqui. Vou pegar meu óculos aqui para me ajudar. A tundra é encontrada em áreas muito frias na porção setentrional do planeta. Setentrional é a porção norte. É composta por líquens, plantas herbáceas e musgos. Recobrem os solos congelados da região. Será que é verdadeiro ou falso? Verdadeira, não é? A floresta boreal, ou taiga, é típica de baixas latitudes. Ocorre no Canadá, Península Escandinava e na Rússia. Essas regiões apresentam 4 estações bem definidas, com paisagem homogênea. Certo? Com paisagem homogênea. Cadê? Perdi. Sempre verde, mesmo com temperaturas abaixo de zero, além de apresentarem árvores altas e acicofoliadas. Lembra das pontudinhas? 3. As pradarias são formações campestres compostas normalmente por gramíneas e apresentam como excelentes passagens naturais. Contudo, o uso intensivo do solo pela pecuária tem levado ao seu esgotamento e, consequentemente, desaparecimento da cobertura vegetal original. Vamos lá? Vamos descobrir aí qual que está certa? Então, nós temos como certa a questão 1 e 3 apenas, tá certo? Atividade 1 e 3. Então, vamos seguir. Vamos que vamos. 4. A vegetação se distribui sobre a superfície terrestre através de uma íntima relação com o clima, sendo assim uma organização sazonal que aumenta consideravelmente em quantidade e em variedade de espécies, onde há predomínio de calor e chuvas abundantes o ano todo. A análise da informação aliada aos conhecimentos sobre vegetação permite afirmar que... O que essa análise nos permite afirmar diante dos colocados aqui a seguir, né? O que a gente pode afirmar a partir dessa análise? Que as florestas latifoliadas, como a Amazônia, por exemplo, são típicas de zonas intertropicais. Sim, ela está numa zona intertropical, onde as temperaturas médias e anuais e a umidade são elevadas. Verdadeira. Já achamos na primeira. Tá certo? Atividades de quinta-feira. Aqui eu volto com vocês agora no próximo vídeo.